Registrar a presença aqui da nossa vereadora Marleide, do PT de Mossoró. Eu sei que tem diversos e diversas vereadores e vereadoras aqui. Quem quiser ser registrado, pode mandar até a mesa. Registrar aqui a presença de parte da nossa Executiva Nacional, em nome da nossa companheira Camila Moreno, Natália Sena, que chegou ali, Gilvande, eu já falei, e o nosso secretário de Comunicação, Éden Valadares, que está ali desde que a gente começou. E do nosso deputado federal, que também chegou ali no fundo, Carlos Zaratini. Então, rapidamente, vamos passar a palavra para a nossa última fala da mesa, e, em seguida, a gente vai abrir até 4 inscrições para a gente fazer um bate-bola aqui, e daí a gente encerra a nossa plenária. Nosso companheiro Fontana, contigo. Obrigado, companheira Lucinha. Cumprimentar aqui os nossos companheiros, e companheiras de mesa, de reflexão, a Natália, o companheiro João Paulo, o Sérgio, a Bianca e a Lucinha, nossa secretária de Movimentos Populares. Cumprimentar a todos companheiros e companheiras. Eu aqui ouvi com atenção, brinquei com a Bianca, que quando a gente vai ficando por final, a gente vai alterando um pouco a fala que quer fazer. E a nossa mesa, Natália, ela tem esse título que, do meu ponto de vista, é essencial para aquilo que é o maior desafio que a esquerda brasileira e global tem hoje. Nós lutamos por hegemonia. Nós lutamos para ter a maioria do povo identificado com o nosso projeto de nação e com o nosso projeto para o planeta. E a mobilização popular para o Brasil avançar é o grande diferencial, na minha opinião, entre a esquerda conquistar a maioria ou a extrema-direita e a direita continuarem crescendo. É lógico que eu, e nenhum de nós aqui, proporia que nós abandonássemos todos os nossos esforços, que são muitos e devem continuar, para melhorar a nossa comunicação digital e disputar a hegemonia através da luta digital. É lógico que eu jamais abandonaria a importância que tem conquistar governos, mudar a vida do nosso povo com ações concretas, coerentes e de mudança desses governos, e com isso contribuir para que a maioria do povo entenda que a esquerda é melhor do que a direita para melhorar a vida do povo. Porque a política, a luta política, o partido que nós fundamos há 46 anos, os nossos aliados de diferentes partidos do campo popular, os nossos aliados que estão mais focados na organização de um movimento popular, do movimento sindical, de um movimento de luta pela terra, todos nós queremos mudar a sociedade e mudar pela esquerda. E qual é o ambiente que gerou o crescimento nesta fase atual das ideias de direita e de extrema-direita, companheiro Sérgio? O ambiente é o ambiente econômico do neoliberalismo, do capitalismo na sua fase da ultrafinanciarização, da especulação, o capitalismo que concentra a renda de maneira cada vez mais absurda, que torna um grupo muito pequeno de privilegiados cada vez mais poderosos e, para a ampla maioria do povo, ele distribui mais pobreza, mais sofrimento, mais exclusão, mais falta de emprego, mais falta de esperança, como colocou a companheira Natália, que resolveu sublinhar esse tema. E esse eu vou repetir, porque estava na minha lista aqui de coisas para falar, e eu acho que ele é fundamental. Porque este capitalismo financiarizado, que gerou a maior concentração de renda da história do planeta, ou seja, companheiros e companheiras, sem falsas palavras, o planeta está piorando. O capitalismo está destruindo o planeta, destruindo as esperanças e concentrando renda de maneira cada vez mais brutal. Então, o que tem que fazer a esquerda, nós, um partido de esquerda? Nós temos que combater
a frustração, porque a frustração gerada neste ambiente, deste capitalismo sobre o qual eu falo, é dentro deste ambiente de frustração que cresce o germe da extrema-direita e do autoritarismo. E este crescimento da extrema-direita, nós temos que combater, porque quando aquele indivíduo que está frustrado, que, como eu digo, se o país está polarizado, e nós vemos pesquisas, que não importa se ela está mais certa, menos certa, mas o fato é que qualquer um de nós aqui imagina que nós temos uma vantagem pequena hoje. A despeito de tudo que nós temos feito, com os limites que existem para um governo, porque este capitalismo da financiarização, companheiro Raimon, ele enfraquece os estados também. Ele rouba o orçamento público, que é através do qual a gente dá resposta efetiva para o nosso povo quando ganha uma eleição. E aí existe a frustração com os governos populares eleitos, porque os governos populares eleitos têm limites orçamentários. Então, por exemplo, se alguém me disser qual é o maior desafio para o governo Lula 4, que nós juntos vamos conquistar, e que começa já nesse ano, porque eu tenho defendido a tese de que este ano tem que ser o primeiro dos próximos 5 anos de governo, para acelerar a nossa ação. Qual é um dos maiores desafios? É realmente conseguir dar um torniquete na hegemonia do capital financeiro, que tem poder, que tem força, que não se trata de uma vontade do presidente Lula, de uma vontade do ministro Haddad, de resolver esta luta, porque ela é uma luta política, de força política. O capital financeiro a nível global, ele tem força para desestabilizar governos. E nós temos que mudar essa correlação para que nós possamos derrotar esta força política progressivamente do capital financeiro, e eu vou gizar essa palavra, derrotar progressivamente, porque não se derrota a força do capital financeiro com uma revolução, pelo menos nesta correlação de forças atual do mundo que a gente vive. Agora, se nós reduzirmos a taxa de juros em 1, 2, 3, 4%, a cada 1% são 55 bilhões de reais que ficariam na mão do povo brasileiro para fazer política pública, para desenvolver o país, para investir. E aí, companheiros e companheiras, vem o outro centro da minha contribuição neste nosso diálogo muito importante nesta tarde. Eu entendo que aqui, na mobilização popular, existe a grande diferença entre a esquerda e a direita. Porque se for só na rede social, se for só na disputa digital, nós podemos, no máximo, empatar o jogo. Agora, se nós tiver disputa digital, e que bom que está aqui o nosso secretário de comunicação, que luta para qualificar cada vez mais as redes digitais do PT, dos partidos, dos sindicatos, do influenciador, mesmo aquele, João, que tenha lá 40 likes só, nós temos que aplaudir o cara, porque o cara está com coragem, ele foi lá, fez o vídeo, botou, foi disputar uma ideia, foi disputar visão de mundo. Porque é isso que vai decidir a hegemonia política, gente. As entregas são muito importantes. Mas eu vou repetir a frase do nosso companheiro Haddad, que é o nosso ministro da Fazenda. Sem entrega não tem jogo. Agora, só com entrega o jogo pode ser perdido igual. Se não tiver disputa de valores, se a gente não disser que esse pessoal aí da direita está disseminando ódio e intolerância, que esse pessoal aí da direita, e chamar de direita sempre, e aliás, eu não gosto muito, viu, da linguagem com o companheiro Sérgio, quando extrema direita, até parece que tem uma outra direita que é civilizada, que não faz toda essa política aí, porque quando chega no taco a taco para decidir, o presidente do Brasil vai ser o Lula ou vai ser o Bolsonaro? A direita toda vota no Bolsonaro. Então vamos cuidar também para não dividir demais essa coisa de extrema direita, daqui a pouco tu libera um para desfilar de direita boa. E não tem direita boa. E aí quando vem
a frustração, o que captura uma parte da nossa base social? E essa é que me interessa muito conversar, companheiro João Paulo, companheira Natália, companheiro Sérgio, companheira Bianca, que é aquele que o cara diz, bah, mas olha ali, como é que eu vou lá naquele conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida, e o cara está com a faixa do Bolsonaro lá na frente? Esse cara não é culpado da faixa do Bolsonaro. Esse cara é o cara que não teve a oportunidade de participar de um processo de compreensão e de ganho da consciência de classe possível. E essa é outra coisa. Nós temos que fazer o discurso nosso, na luta popular e em qualquer outra circunstância que estejamos, sempre adequado para o nível de consciência com o companheiro ou a companheira com quem nós estamos conversando. Eu não posso fazer a doutrina completa do marxismo com o companheiro que está com a faixa do Bolsonaro na frente lá do apartamento do Minha Casa Minha Vida. Eu tenho que começar por um outro lado. E aí, acho que foi o João Paulo que trouxe isso, nós temos que ter mobilizações em cima de uma possibilidade concreta de conquista, de uma vitória, para que aquele companheiro diga, eu vou sair de casa no domingo, porque essa tal de escala 6x1, se isso aí acabar, a minha vida vai melhorar mesmo. E o cara está afim de poder ficar em casa um dia mais por semana, para, como diz o Lula, bom para ele ler uma coisa, para ele tomar uma cerveja mais tranquilo, para estar com a família. Ou seja, tem que ter a concretude. Agora, o que está acontecendo com uma parte dos nossos? Eles estão sendo, no ambiente da frustração, eles estão sendo captados para um sentimento de que o antissistema é a direita. Então, nos meus últimos 5 minutos, é isso que eu quero disputar aqui, Lucinha. Disputar no sentido de sensibilizar esse público que está aqui. A esquerda, o PT, os nossos partidos, os nossos sindicatos, têm que recuperar mais tração no sentido de nós sermos o antissistema. E nós temos que explicar qual é o sistema, para que o cara que foi capturado pensando que o antissistema é o Nicolas, que ele compreenda que o sistema que oprime ele é o sistema que concentra a renda, é esse capitalismo. E esse cara que está aqui, esse Lula é do lado do trabalhador, e por isso que quando esse Lula entrou, o salário mínimo aumentou, e quando está o pessoal da direita, o salário mínimo não aumenta. Então nós temos que trazer a luta antissistema para o nosso lado, e não é tarefa simples. Porque quando tu governa um país capitalista, com a força que tem o capital financeiro, tu tem que fazer as reformas, e às vezes temos que nós ir lá correndo para salvar alguma coisa que nem nos interessaria salvar, que a gente teria mais vontade até de empurrar para descer ladeira abaixo, e o cara diz o seguinte, Lucinha, mas tu cuida isso aí, porque daqui a pouco tu desencadeia uma crise assim e tu perde a luta maior. Então, eu volto para cá. Antissistema tem que ser a esquerda, tem que ser o PT, tem que ser os nossos partidos todos de esquerda e do campo popular. E aí, companheiros e companheiras, eu quero falar de 2 ideias que circulam entre nós. A primeira, nós temos que ter uma unidade cada vez maior dos partidos de esquerda, dos movimentos populares. O nosso assunto, eu quero muito que a bancada do PT seja maior do Congresso. Eu sou secretário-geral do PT, vou lutar por isso. Mas eu quero que aumente a bancada dos outros partidos de esquerda também. Não adianta aumentar a bancada do PT se diminuir a bancada dos outros partidos de esquerda. Eu quero fazer a conta, passar a régua lá embaixo e dizer, esses partidos todos do campo popular aqui, que hoje tem 110 deputados federais, eles todos juntos chegaram a 200? Porque eu não vou entregar, lógico que é duro, é difícil constituir maioria com esse ambiente, com essas emendas, com esse sistema político, que tem que ter reforma política, tem que ter voto em lista, mas hoje o assunto não dá, porque é 15 minutos, não dá para eu falar de tudo isso. Agora, nós temos que criar um ambiente que tenha um time do Lula, e que esse Congresso que está aí é muito ruim, esse Congresso que está aí defende o sistema, este Congresso que está aí tem maioria de direita, esse Congresso que está aí defende a concentração de renda, e nós precisamos de um outro Congresso. E o outro Congresso é um Congresso que tem que ser conquistado com uma compreensão popular de que temos que fazer uma propaganda que o time do Lula tem que crescer no Congresso para que o Lula possa governar ainda melhor.
porque tem um monte de coisa que nós temos que fazer, e eu vou concluir, um monte de coisa que nós temos que fazer que a gente não fez, porque o Congresso tranca, porque o Congresso não deixa, e nós temos que incluir na campanha. Comparar Lula com Bolsonaro, manter esta bipolarização, que é muito importante, e comparar este Congresso com um Congresso novo, inclusive os nossos deputados, como a nossa grande deputada Natália, que concorre à reeleição com discurso de mudança. Concorre à reeleição com discurso de denunciar, Raimon, esse Congresso que está lá, que tem uma maioria conservadora, antipovo e antipopular. E aí, gente, vou pedir 1 minuto de prorrogação para a Lucinha, porque eu anotei um negócio que eu não posso esquecer de falar aqui. A mobilização popular, ela é um ambiente muito propício para nós. Porque quando o cara está lá numa greve, quando o cara vai numa reunião no sindicato, quando o cara reúne num assentamento, ou quando a gente está falando com uma pessoa no tete-a-tete, Sérgio também, conversa 1 e 1, né? A tua chance de convencer, de conquistar aquela consciência, ela é muito maior. Porque na rede, tu larga a coisa na rede. Então, eu tenho defendido, vamos debater isso dentro do PT, dos partidos de esquerda, dentro da coordenação da campanha de reeleição do nosso presidente Lula, mas nós temos que constituir um grande grupo de voluntários, talvez 2 milhões de brasileiros e brasileiras, que se inscrevam para fazer um porta a porta nesse ano da verdade, para ir lá para o bairro, bater na casa da pessoa e tentar conversar com uma pessoa. E se precisar ficar conversando ali durante 1 hora com ela, e ela te ouvir durante 1 hora, disputar a consciência daquela pessoa, Marleide, durante 1 hora. Porque se ela está capturada pela lógica da extrema-direita, eu não posso me irritar com ela. Muito menos botar o dedo em riste na cara dela. Menos ainda chamar ela de burra, porque ela não entendeu a luta de classe ainda. Eu preciso ter a generosidade, a capacidade de construir um argumento, e eu, por exemplo, nós todos aqui lemos, na França, quando estava ali a extrema-direita quase fazendo maioria, eles partiram para um porta a porta que foi decisivo na construção da hegemonia que virou, pelo menos parcialmente, a situação. Como eu digo e encerro com a mesma frase que todos nós aqui praticamente usamos, que a Natália também usou, estes próximos 10 meses são os 10 meses, do meu ponto de vista, mais decisivos da história do Brasil para as gerações que estão aqui comemorando os 46 anos de vida do nosso Partido dos Trabalhadores. Porque a elite do atraso já bloqueou o nosso projeto de desenvolvimento nacional e de distribuição de renda no Brasil algumas vezes. Ela derrubou a Dilma, ela derrubou o Jango com o golpe cívico-militar, ela levou Getúlio ao suicídio, mesmo com os limites do governo de Getúlio. Sempre que a distribuição de renda, um projeto de industrialização, um projeto de desenvolvimento nacional estava tomando tração, ela vai e derruba. E dessa vez, na eleição, nesses 10 meses, ela vai tentar fazer a mesma coisa e nós não vamos permitir. Nós vamos vencer a batalha e o projeto de desenvolvimento nacional, distribuição de renda, combate à desigualdade, vai formar maioria de novo no nosso país. Um abraço, companheiros e companheiras. Obrigada, secretário.